Olá, boa noite a todos. Chegamos à quinta-feira, hoje é 18 de março. Veja os destaques aqui do segunda edição. Faltam medicamentos para pacientes internados com Covid. Prefeitura do Vale dos Sinos precisou pedir remédios para farmácias e até veterinárias. A situação se agrava a cada dia. O que pensam empregadores e empregados sobre a reabertura do comércio? Terminou folha e muitas empresas pequenas vão fechar. Cadê as medidas de apoio para manter os empresários de pé? Algumas atividades devem ser retomadas na semana que vem. E a prova de que distanciamento dá certo. Cidade da Serra adotou bandeira preta antes da maioria e começa a observar bons resultados. Com um povo que respeita, quem perde é o vírus. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E a gente começa mais uma vez a segunda edição de hoje falando da situação grave que vivem os hospitais gaúchos. Falta de medicamentos para pacientes com Covid-19 fez a Prefeitura aqui de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, aqui na região metropolitana, solicitar anestésicos de farmácias e clínicas veterinárias para o atendimento dos pacientes. Deixa eu conversar com a Luciane Coman, que está acompanhando essa situação que preocupa toda a rede hospitalar aqui do nosso estado. As informações desse momento, Lu, que está em frente ao HPS da capital gaúcha. Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, a situação é muito crítica e delicada. Eu conversei com o secretário da Saúde de São Leopoldo e ele me relatou que a UPA lá da cidade, por exemplo, tem um estoque apenas para mais um dia desses medicamentos utilizados para intubação. O Hospital Centenário tem um estoque mais ou menos para uma semana. E foi por isso que a Prefeitura requisitou esses remédios, essas medicações das farmácias e também das clínicas veterinárias. E olha, até já começou a surtir efeito. Vamos ouvir o que ele disse. Estamos consumindo aqui em 3 dias o que se consumiria em um mês. Mesmo pagando uma diferença tão altíssima de quase 1000%, certo? Mesmo assim a gente não está conseguindo suprir os nossos estoques. Pois é, eles me confirmaram agora que à tarde começaram a chegar aí as primeiras medicações vindas dessas veterinárias. Mas olha, Chemali, eu conversei também com a diretora do hospital de Sapiranga, que enfrenta o mesmo problema, viu? O estoque lá é suficiente para mais ou menos 7 dias. Se nós não conseguirmos repor esses medicamentos, como nós faremos? Provavelmente teremos que fechar leitos de UTI, pois não tem como trabalhar sem esses medicamentos. É um problema, Chemali, tanto dos hospitais públicos como privados de todo o país, mas especialmente aqui na região sul. Por exemplo, eu estou aqui em frente ao HPS, que é um dos hospitais que está enfrentando essa dificuldade para conseguir esse abastecimento de medicações importantes para a intubação dos pacientes. Mas aqui eu recebi relatos, inclusive, da falta de itens básicos, Chemali, como luvas, como alguns tipos de agulhas e até lençóis descartáveis, ou seja, eles estão com dificuldade até para aquecer os pacientes. Olha só, a Frente Nacional de Prefeitos encaminhou hoje para a Presidência da República um ofício chamando aí para esse risco alarmante de uma tragédia nacional em razão da falta de oxigênio e de remédios para sedação. Inclusive pediu medidas e providências urgentes. Lembrando, Chemali, que ontem governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná se reuniram em Florianópolis e eles decidiram criar uma regulação compartilhada de leitos e inclusive de medicações, essa do kit intubação, ou seja, para daqui a pouco eles compartilharem tanto a aquisição como daqui a pouco está faltando em algum lugar e aí eles acabam se trocando, né? E uma última informação, Chemali, o Ministério da Saúde, ele requisitou ontem uma compra administrativa de mais de 650 mil medicamentos
para esses kits de intubação, ou seja, essas medicações importantes para a intubação dos pacientes com Covid, e que devem ser suficientes para os próximos 15 dias. Mas eles alertam que talvez não seja o suficiente. Inclusive, há informações de que pode sair alguma outra divulgação de orçamento emergencial, alguma compra emergencial para suprir a necessidade dos hospitais, né, Chamali? É preciso fazer isso, né, Lu? É preciso porque, assim como o vírus tem as mutações, a falta de insumos é algo que nos preocupa demais. Falamos no início da semana, mais de 1000% nos valores de reajuste. Municípios aqui da região metropolitana fazendo a diluição desses anestésicos, ou seja, é o caos em forma de dor, né, Lu? Porque o paciente entubado que sente a dor, que o anestésico não vai conseguir suprir, não vai conseguir fazer com que a dor seja menor. Luciane Como, obrigado pelas informações, bom trabalho. É muito cruel. É muito cruel demais, Lu. Obrigado pelas informações, bom trabalho para a equipe da Luciane Como, está à frente ao HPS aqui da capital gaúcha. Olha, gente, a situação, vocês viram, né? Ela é de angustiar demais, é muito angustiante. E não somente nos hospitais. Pronto atendimentos de postos de saúde também. E quem trabalha no SAMU está vivendo uma rotina intensa, desgastante, como nos mostra o repórter Lucas Abate. A matéria é especial, é a rotina de socorristas. Na tela. Hospitais lotados e UPAs operando acima do limite. Se não há espaço, se não há leitos, para onde levar quem está doente? Às vezes eles pedem para nós, pelo amor de Deus, não traz mais paciente para cá, porque eu não tenho mais parede de oxigênio, eu não tenho mais O2. Há um ano, quando a pandemia se instalou no Rio Grande do Sul, o SAMU ainda trabalhava com margem. Eram, na maioria, casos ainda suspeitos e com quadros mais leves. Agora, a situação se inverteu. Pacientes já apresentam baixa oxigenação no sangue e o quadro piora em questão de minutos, até mesmo dentro da ambulância. Muitas vezes o paciente ele está bem, ele está conversando, ele nem refere a falta de ar, né, que é a dispneia, ele nem refere a falta de ar, mas a gente vai verificar a oximetria, o paciente está com a oximetria baixa, ele tem hipoxemia e a gente acaba tendo que manejar o paciente no local antes de levar ele, porque a gente sabe que o quadro dele vai piorar durante o caminho, como acontece muitas vezes. Na central do 192, chamados a toda hora e de todos os lugares, até de unidades de saúde. No pátio, a ambulância só para quando precisa passar pela higienização. Do outro lado da porta das emergências, o drama é o mesmo. Profissionais cansados, sobrecarregados e operando acima do limite daquilo que podem e daquilo que têm condições de fazer. São muitos pacientes graves que a gente está vendo. É um pouco desnorteante, assim, às vezes. Então, o que fazer quando a saúde pede socorro? Eu já chorei na porta da ambulância, já chorei em porta de hospital, eu já chorei na casa do paciente. Então, assim, eu tenho certeza que o nosso psicológico está muito abalado, mas se a gente cair, quem é que vai ficar? Não caiam, vocês são a nossa força, por favor. E olha, pessoal, é difícil diante desse cenário de guerra, é uma guerra na área da saúde. A consciência de todos nós é uma das poucas armas contra esse vírus maldito. Canela, na Serra Gaúcha, é uma prova disso. A cidade se antecipou ao estado na adoção da bandeira preta e parece que o efeito disso já está sendo percebido. Eu vou conversar agora com o Guilherme Fadanelli, lá da Serra, que tem mais informações. Fadanelli, educação da comunidade e gestão é a receita para vencer o vírus. Boa noite, meu amigo. Oi, Chamali, boa noite. Pois é, uma receita que parece que vem dando certo, viu? Aqui as restrições mais duras começaram no dia 23 de fevereiro, 4 dias antes da bandeira preta valer para todo o estado. Aqui o comércio ficou mais restrito, assim como os atrativos turísticos também tiveram que fechar as portas. E aí, Chamali, quase um mês depois, já vamos analisar um pouquinho esse cenário, quer ver só? Houve uma redução no número de atendimentos relacionados a síndromes gripais.
De uma média diária que girava entre 200 e 250 pacientes por dia, agora, desde o último domingo, caiu para 55 por dia. No boletim epidemiológico divulgado na última terça-feira pela Prefeitura, a cidade tinha 178 casos ativos, o que indica aí uma redução de quase 40% em relação à última semana, lá de fevereiro, antes do decreto aqui de bandeira preta e mais rígida em Canela. Ainda assim, quando o assunto são os leitos de Covid, a cidade segue numa situação preocupante, afinal todos os leitos estão ocupados, 5 pacientes aguardam por vagas na UTI, mas quando a gente avalia os dados referentes aos leitos de Covid, aí a situação melhora um pouquinho, principalmente depois da ampliação desses leitos. Agora o hospital, o único hospital aqui de Canela, opera com um certo conforto, se podemos dizer assim. Vamos ouvir na Sonora. A gente aumentou 12 leitos, né, em toda a área, e ela está toda, o terceiro andar aqui, ele é Covid. Então, hoje nós estamos com 70% dos leitos ocupados. A enfermeira disse ainda, Chamali, que 90% das pessoas que procuram atendimento na tenda Covid acabam precisando da internação do hospital. E outra situação aqui que preocupa as autoridades de saúde é que esses casos vêm se agravando bastante, viu, Chamali? E aí é uma situação que preocupa as autoridades aqui do município, principalmente porque os casos de coronavírus estão ficando mais agressivos aqui na cidade, Chamali. Sem dúvida, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para ti aí na Serra Gaúcha. Está aí o exemplo de Canela, para quem acha que o fechamento preventivo e a educação não funcionam. Né? Falando em educação, agora olha só um total desrespeito à ordem de não aglomerar. Acabou causando um constrangimento para um guarda municipal aqui de Porto Alegre. Através do Twitter, o prefeito Sebastião Melo disse que a guarda não compactua com a abordagem feita por um agente no Parque Marinha do Brasil. A ação desse servidor foi gravada por uma câmera de celular. Olha só. A imagem mostra a viatura da Guarda Municipal ao fundo e um dos agentes se aproximando da quadra de vôlei. Ele manda o grupo sair do local e recolher todo o material usado para a prática do esporte. Depois acrescenta: se não quiser ir preso ou se não quiser tomar tiro de 12. Estou cansado de vir aqui para falar com o marmanjo. O caso aconteceu nessa quarta-feira. Em nota, a prefeitura disse que o Parque Marinha vem sendo um local frequente de aglomerações. Além disso, destacou que a mesma guarnição já havia se deslocado mais de uma vez para o mesmo local para abordar as mesmas pessoas. A Guarda Municipal vai intensificar a orientação para os agentes serem mais cordiais nas abordagens. Foram 3 tentativas de tirar olha, é muita falta de respeito. É muita falta de respeito. E aí quem fica com a cara mostrada para todo o Rio Grande do Sul é o Guarda Municipal, porque a lei de abuso de autoridade protege quem faz aí a aglomeração, não pode ser mostrado. Tinha flagrante no celular. Não era só aglomeração. Tinha outras contravenções, outros crimes. Isso não vem ao caso, isso é problema da Polícia Civil. Agora eu sei que o prefeito tinha que agir, tinha que se manifestar, mas sinceramente, tirar marmanjo é essa hora. Uma dica para a Guarda Municipal não é só no Marinha, lá na Orla de Ipanema, se for lá essa hora, vai encontrar gente aglomerada. Mas aí é outra conversa, porque gente que paga IPTU, né? É complicado, né, prefeito? O senhor que mora na Zona Sul deve permanecer também olhando essas questões. É muita gente com falta de respeito e é por isso que os hospitais estão abarrotados de gente lutando pela vida contra a Covid. Agora, mais uma notícia triste, em especial para a segurança pública, fruto da violência. Será enterrado amanhã o corpo do soldado Christian da Rosa Oliveira, de 36 anos. O brigadiano que atuava em Cachoeirinha foi morto ontem à noite em Gravataí. Ele foi surpreendido por criminosos em um veículo quando chegava perto do carro dele. Os bandidos atiraram contra o PM, que morreu ainda no local. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas e trabalha com a suspeita de latrocínio. Até o momento, ninguém foi preso. Fica aí os nossos sentimentos à família do PM, que perdeu a vida por conta da violência aqui do nosso estado. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT tem para ti.
Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil, busca e apreensão e restrições. E em alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e também empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí que eu vou repetir. 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento e acabar de uma vez por todas com as suas dívidas. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a polêmica do abre e fecha das atividades não essenciais. Gabi Lerina. Chemali, mesmo com a bandeira preta, é possível que na semana que vem algumas atividades possam ser retomadas. Pois eu conversei com empregados e com empregadores para saber qual a opinião deles sobre essa possível retomada, logo no pior momento da pandemia. É daqui a pouco, depois do intervalo, não sai daí. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E agora uma notícia que interessa a muitas cidades gaúchas. A Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, vai ser privatizada. O anúncio foi feito hoje pelo governador Eduardo Leite. Ele disse que a estatal não dispõe dos 10 bilhões de reais necessários para cumprir até 2033 as novas exigências do Marco Legal do Saneamento. Para reforçar o capital da Corsã e atrair o interesse de futuros compradores, o governo pretende deixar o controle da estatal e oferecer até outubro ações da companhia na Bolsa de Valores. A privatização ainda depende de aprovação da Assembleia Legislativa. A Corsã atende 317 municípios gaúchos. Parabéns às gestões anteriores que conseguiram quebrar a Corsã e também a CE. Estão quebrando o Rio Grande do Sul. Olha, agora a gente saímos da economia, voltamos a falar da questão da pandemia. A polêmica do abre e fecha tem a ver com a economia também, mas é por conta da pandemia. Serviços não essenciais. O governador Eduardo Leite já sinalizou que vai voltar com a gestão, poderá voltar com a gestão da cogestão na próxima segunda-feira, se realmente a pressão sobre o sistema hospitalar diminuir. A conversa está nesse sentido, né? Tudo depende dos números, mas nos bastidores se dá quase como certa a volta das atividades não essenciais, né, Gabi? Boa noite. Tem tudo a ver com economia e saúde, né, Chemali? Sim. E lembrando que só dessa vez foram 3 semanas de portas fechadas de uma vez, mas no ano passado, desde que começou a pandemia, foram vários momentos de restrições. Hoje à tarde, inclusive, teve até um protesto, uma carreata que terminou lá em frente ao Palácio Piratini, a sede do governo estadual, de pessoas que pediam para a reabertura do comércio aqui na capital. Eu conversei hoje à tarde com o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio aqui de Porto Alegre, o Dr. Paulo Cruzzi, e ele me disse que a situação é muito grave. Inclusive, foi ele que me passou esses dados que eu vou trazer agora aqui na tela para vocês, que é o seguinte: dos 18 mil associados, 18 mil lojistas aqui de Porto Alegre, pelo menos 3 mil lojas já encerraram os trabalhos, fecharam as portas desde que iniciou a pandemia. E a previsão é de que para os próximos dias, mais 1.500 lojas também encerrem os trabalhos. Vamos ouvir mais o que disse o Dr. Cruzzi. Terminou a folha. E muitas empresas pequenas vão fechar. E eu te cito o exemplo de uma empresa de 5, 10 funcionários. 10 funcionários seriam 40 pessoas, que são 4 pessoas em cada família. Você demite isso, essas pessoas ficam sem ter como botar comida na mesa. Eu choro muitas vezes durante o dia de receber relatos e não poder ajudar pessoas que eram sérias, não sabiam como trabalhar devendo ou não pagando seus fornecedores ou seus colaboradores ou senhorio, e agora estão tendo que fazer isso.
Doutor Cruz também reforçou que dentro da loja todo mundo tenta manter o distanciamento controlado e que tem sim muito rigor com a higiene. Qual a situação quando eu comentei com ele sobre a circulação das pessoas, se aumenta a circulação com o comércio aberto? Ele me disse que uma das sugestões seria a prefeitura apertar a fiscalização, por exemplo, com o transporte coletivo dentro dos ônibus. Eu também conversei com um outro representante agora do setor varejista, que é proprietário de 35 lojas do ramo da beleza, totalizando cerca de 350 colaboradores. Ele pensa um pouco diferente do Sindilojas. Ele defende, por exemplo, os comércios fechados enquanto as UTIs estiverem registrando alta, muitas superlotação de pacientes. Só que ele disparou críticas e muitas quanto ao governo. Falta sim o governo fazer a parte dele. O governo não faz a parte dele quando ele fecha as lojas para dizer a circulação que está correto, tem o nosso apoio. O que está faltando é o outro lado. Cadê as medidas de apoio para manter os empresários de pé? Lembrando que há 10 dias o governo aqui do estado anunciou algumas medidas, entre elas a situação do próprio ICMS sobre o adiamento da data de vencimento do imposto, que seria de 12 para o dia 25, nos meses de março e também no mês de abril. Só que mesmo assim, para muitos empresários, essa situação, essa medida ainda é insuficiente. Mas, Chemali, existe um ponto aí que todos que trabalham no comércio concordam. Veja qual é. A única forma de resolver o problema da pandemia é uma vacinação em massa na nossa população. É o único jeito que temos de poder voltar à nossa normalidade, à nossa vida normal. Mais do que nunca, né, Chemali, vacinação em massa e que as pessoas realmente levem a sério, utilizem máscaras de boa qualidade, que mantenham o distanciamento, principalmente mais de 1,5 metro e rigor na higiene, álcool gel nas mãos ou água e sabão, né, meu amigo? É isso aí, minha amiga. Boa noite para ti. A gente volta a conversar amanhã. É isso, educação, gestão, vacina. É isso que a gente precisa. Pelo amor de Deus, ministro da Saúde, vacina para todos os brasileiros. Na sequência vem o SBT Brasil amanhã, 11h40, SBT Rio Grande com André Rara e Glauco Paz. E a gente se vê às 7h20 para sexta-feira terminar pelo menos com mais esperança. Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.